E o comentário agora é sobre o grande calor específico da água. Não se esqueça. Mas eu vou ler, tô brincando. Simbora pro vídeo. A propriedade da água em resistir à mudança de temperatura melhora o clima em muitos lugares. Aqui a gente vai ter uma explicação basicamente de uma interseção, por exemplo, de física e geografia, por exemplo, ok? Explicando brisa terrestre, brisa marítima, por conta dessa relação entre o aquecimento da água, ok? Vamos lá então. A água ela tem uma capacidade calorífica, ou seja, um calor específico muito maior. Então ela armazena uma energia muito mais do que os outros materiais do nosso cotidiano. Essa quantidade relativamente pequena de água que absorve uma quantidade de calor bem grande para um aumento de temperatura correspondente muito pequeno. Então a gente pode pensar que a água ela é uma espécie de rei das capacidades térmicas na natureza. Por causa disso, a água ela é um agente de resfriamento muito útil e é usado em sistemas de resfriamento de automóveis e em outros motores. Para um líquido de menor capacidade calorífica, a temperatura aumentaria mais para uma absorção de calor comparável. Então, por exemplo, se lá no radiador dos automóveis, em vez de água, a gente utilizasse álcool, vodka, refrigerante, não sei, enfim, outros líquidos que não somente a água, não que eles não possam ser colocados, mas eles não são indicados exatamente porque a quantidade de energia que esses outros líquidos vão poder absorver, a quantidade de energia que esses outros líquidos podem absorver, ela é menor em relação à água. Então a água, ela também leva mais tempo para esfriar. E aí lá no radiador do carro a gente vai ter uma grande ventoinha para poder resfriar quando ela passa pela grade do radiador. A capacidade da água em armazenar calor afeta o clima do mundo inteiro. A água, ela requer mais energia para aquecer do que a Terra. A gente pode pensar que os oceanos requerem mais energia do que os continentes. A Europa, a costa oeste dos Estados Unidos, se beneficiam por essa propriedade da água. Mas não somente a Europa e Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? Já que somos mais importantes do que eles também, somos também americanos como os estadunidenses, nós também aqui no Brasil nos beneficiamos dessa questão, tanto porque também somos banhados por 2 oceanos, como acontece aqui nos Estados Unidos, ok? E isso influencia o clima deles, influencia o nosso também. A água ela tem um alto calor específico e é transparente, então é necessário mais energia para aquecê-lo do que a Terra. Aqui tem uma imagem mostrando para você a mesma fonte de calor, que são as ondas de radiação do Sol, aquecendo uma quantidade de água, 20 graus Celsius, e aqui nós temos a Terra, a areia, atingindo uma maior temperatura, exatamente porque ela tem menor calor específico. Na casa, já vale um outro estudo também, porque se você tiver telhas, dependendo do material da telha, se tem uma telha de Eternit, que tem determinados componentes, dependendo da estrutura da casa, você vai ter aqui também um aquecimento maior, que pode ser desejável para países onde tem climas muito frios e pode ser indesejável em países de climas tropicais como o nosso. Tá? Então, o estudo do material que compõe as edificações é um trabalho muito interessante e bonito da engenharia para poder fazer com que essa edificação ela se adeque ao clima e ao local em que ela vai ser construída. Clima na Europa. Olhe para o globo terrestre e observe altas latitudes da Europa. Tanto a Europa quanto o Canadá, eles recebem aproximadamente a mesma quantidade de energia solar por quilômetro quadrado.
A corrente atlântica, conhecida como corrente do Golfo, traz água quente para o Nordeste a partir do Caribe. Isso aqui é o Nordeste deles, tá? Não é o Nordeste brasileiro. Aí eu precisaria de ter colocado aqui no slide o mapa, mas a gente está pegando apenas a ideia. O que acontece na localidade aqui acontece em qualquer outro lugar, tá bom? O fenômeno físico, tá bom? Ela mantém grande parte de sua energia interna por tempo suficiente para alcançar o Atlântico Norte, na costa da Europa. À medida que essa corrente esfria, a energia liberada é carregada pelos ventos predominantes no oeste, sobre o continente europeu. Agora falando do clima nas Américas. Os climas eles diferem no leste e no oeste, tanto na América do Norte quanto aqui na América do Sul, ok? Na América Central nem tanto, porque a América Central ela é bem estreitinha, né? Mas na América do Norte e na América do Sul, que são bem largas, separando o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, esse clima aqui ele vai ser bastante influenciável. Na costa oeste, onde tem a Califórnia, por exemplo, né, o ar se move do Oceano Pacífico para a Terra, ou seja, da esquerda para a direita. No inverno, a água aquece o ar que passa sobre ela e aquece as regiões costeiras ocidentais da América do Norte. No verão, a água resfria o ar e as regiões costeiras ocidentais são resfriadas. Então aqui o que está sendo narrado é um processo de transferência de calor devido à mudança de comportamento térmico da água em diferentes regiões de oceano. Na costa leste, ou seja, na costa onde tem a Flórida, que no caso aqui seria o nosso Rio de Janeiro, Espírito Santo, costa da Bahia ali, né? Todo o litoral nordestino ali é a costa leste. O ar se move da Terra para o Oceano Atlântico. A Terra, com uma capacidade calorífica menor, aquece no verão, mas esfria rapidamente no inverno. São Francisco, lá nos Estados Unidos, é mais quente no inverno e mais fria no verão do que Washington, capital, em aproximadamente a mesma latitude. Então tá aqui 2 lugares distintos, um na costa oeste, outro na costa leste, se comportando termicamente diferente por conta das massas de água aquecendo o ar de maneira diferente, porque existe uma troca de energia entre água e ar, fazendo com que o ar movimente de maneira diferente, influenciando os climas locais. O interior central de um grande continente geralmente experimenta extremos de temperatura. Finalizando então sobre o grande calor específico da água, qual é o efeito do alto calor específico da água num clima local? Escreve aí com as suas palavras, a gente se encontra no próximo vídeo, no penúltimo vídeo dessa sequência.